uma pequena história de Nossa Senhora de Lourdes. No dia 11 de fevereiro de 1858, a Santíssima Virgem Maria aparecia a humilde Bernadette Soubirous para pedir à Igreja oração e penitência pela conversão dos pecadores. As mensagens de Nossa Senhora, saídas da gruta de Massabielle, nos arredores da cidade francesa de Lourdes, até hoje ecoam no coração dos fiéis que, maravilhados com o amor da mãe, que veio ao encontro de Santa Isabel e vem agora ao encontro de seu povo, peregrinam à França buscando alívio para o corpo e para a alma. Este texto foi tirado do livro de René Laurentin. No final, ele evoca 4 pontos principais da mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, a saber, a pobreza, a oração, a penitência e a Imaculada Conceição. Primeiro ponto, antes de tudo, a pobreza. A eleição de Bernadette Soubirous para receber as aparições da Virgem Santíssima é mais uma mostra da predileção de Deus pelos mais pobres, como sugere o Papa Leão XIII, oferecendo exemplos bíblicos. É para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. Bernadette também era analfabeta. Um ano antes das aparições, vivendo na casa de sua ama seca, esta tentou ensinar-lhe o catecismo, mas teve muitas dificuldades, pois Bernadette só sabia falar o dialeto. Constantemente maltratada por sua ama, ela voltou para a casa de seus pais. E foi saindo dali em fevereiro de 1858 que a Virgem Santíssima lhe apareceu. Estando na casa, no cachorro, a lenha acaba. Então, ela e sua irmã mais nova e uma amiga vão buscar um pouco de lenha. Chegando perto do córrego, as 2 meninas atravessaram-no, mas Bernadette, temendo entrar na água fria, por causa de sua asma, fica. Ao tirar as suas meias para atravessar o riacho, ela percebe uma rajada de vento sobrenatural. E quando ela olha para a gruta do outro lado, vê uma jovem vestida de branco, com uma faixa azul, um rosário, 2 rosas douradas nos pés. Instintivamente ela se ajoelha e tenta fazer o sinal da cruz, mas seu braço está como que morto. A Virgem, então, faz o sinal da cruz e ela imita e põe-se a rezar o terço, desfiando ela mesma as contas. Esta gruta tornou-se assim a sede de uma admirável escola de oração, onde Maria ensina a todos a contemplar com fervoroso amor o rosto de Cristo. O Papa Bento XVI, comentando o relato dessa primeira aparição em Lourdes, ressalta o fato de Nossa Senhora saudar Bernadette com o sinal da cruz. É significativo que, na primeira aparição a Bernadette, Maria inicia o seu encontro com o sinal da cruz. Mais do que um simples sinal, é uma iniciação aos mistérios da fé que Bernadette recebe de Maria. O sinal da cruz é, de alguma forma, síntese de nossa fé, porque nos diz quanto Deus nos amou. Diz-nos que, no mundo, há um amor mais forte do que a morte, mais forte do que as nossas fraquezas e os nossos pecados. A força do amor é maior do que o mal que nos ameaça. É este mistério da universalidade do amor de Deus pelos homens que Maria veio revelar aqui
em Lourdes. Ela convida todos os homens de boa vontade, todos aqueles que sofrem no coração ou no corpo, a levantar os olhos para a cruz de Jesus, a fim de encontrar nela a fonte da vida, a fonte da salvação. De fato, Bernadette sai daquele primeiro encontro revigorada. Tal foi o amor no qual esteve imersa durante a visita da Santíssima Virgem. Justo ela, La Friorella, não sentia frio a água do riacho. Ela, a mais fraca de todas, conseguia carregar os feixes de lenha para casa, sem ofegar e sem dificuldades. E ardia nela o desejo de rever a Senhora. É interessante a mensagem de Lourdes, dá ênfase à pobreza, mas também fala da oração. Durante várias aparições, nada aconteceu entre Nossa Senhora e Bernadette, senão pura e simplesmente oração. Enquanto ela se detinha de joelhos em oração, abstraída de tudo que estava ao redor, os médicos examinavam seu pulso e ela estava absolutamente normal. Até velas colocaram queimando a pele de Bernadette, mas ela não reagia, compenetrada que estava diante da Virgem rezando. Sofrimento de Bernadette e das crianças. A notícia se espalhou e muitas pessoas foram à gruta no desejo de ver Nossa Senhora de Lourdes, mas só as crianças viam, o que gerou muita desconfiança e dúvida na população. Muitas vezes Bernadette foi vítima de agressões e zombarias feitas pela população. O próprio governo francês se envolveu na polêmica e interditou a gruta por um determinado tempo. Nessa ocasião, Bernadette, porém, fortalecida pela graça de Deus, se manteve firme e insistia que Nossa Senhora pediu que se construísse uma capela no local das aparições. O segundo ponto, em Lourdes, Maria vem recordar-nos que a oração intensa e humilde, confidente e perseverante deve ter um lugar central na nossa vida cristã. A oração é indispensável para acolher a força de Cristo. Como diz Santa Teresa d'Ávila, a oração é a porta do castelo de nossa alma. Trata-se de uma atitude indispensável a quem está disposto a amar generosamente o Senhor. O terceiro ponto de Lourdes é a penitência. Na oitava aparição, Bernadette, que sempre parecia tão tranquila, ficou triste e sombria. Esse dia, a Queró tinha pronunciado uma palavra nova, penitência, e disse: rogai a Deus pela conversão dos pecadores. Logo lhe pedira que se ajoelhasse e beijasse o solo como penitência pelos pecadores. Nesse ponto, todas as aparições marianas encaixam-se, todas, sem exceção, pedem à humanidade que faça penitência, que se mortifique. Infelizmente, nem sempre esse pedido de Nossa Senhora é levado a sério. Na terceira aparição a Santa Bernadette, Nossa Senhora fará uma promessa importantíssima, cujo conteúdo deve ser levado muito a sério por todos os católicos. Não prometo fazer-lhe feliz neste mundo, mas no outro. Essas palavras ajudam a desfazer em nós qualquer ilusão de felicidade ou conforto neste mundo e insuflam-nos um ânimo para verdadeiramente fazermos penitência. Na nona aparição, o quarto ponto, Nossa Senhora manda Bernadette escavar o chão e ali na gruta de Massabielle surge uma fonte de água.
Trata-se de um convite aos fiéis para renovarem o seu batismo e, ao mesmo tempo, de uma oportunidade para comprovar a veracidade das aparições. São muitíssimos milagres operados por Deus nas águas de Lourdes, milagres rigorosamente avaliados e amplamente respaldados pela ciência. Em um desses eventos extraordinários, uma mulher tuberculosa com os pulmões completamente prejudicados, esquelética, já no último grau da doença, tendo passado por vários hospitais especializados, encontrou sua última esperança em Lourdes. Ela foi miraculosamente curada, depois de ser imersa na água fria da gruta de Massabielle. Uma das grandes revelações de Maria em Lourdes foi afirmar que ela era a Imaculada Conceição, título que o Papa Pio IX havia dado a Maria 4 anos antes, em Roma. Bernadette e as meninas não tinham conhecimento disso. Esse título é um dogma de fé da Igreja, uma verdade de fé que os católicos acreditam. O primeiro milagre da gruta aconteceu pouco depois da 12ª aparição. Uma mulher de nome Catherine Latapier, que teve um ombro deslocado, o punho quebrado e os dedos retorcidos por conta de um acidente, decide ir à fonte às 3 horas da madrugada, em busca da cura. Após imergir o braço na água, o membro fica curado e ela vai para casa para dar à luz ao seu filho, que no futuro se tornou padre. Quarto ponto, o outro ponto foco da mensagem de Lourdes foi a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O Papa reinava à época das aparições. O Beato Pio IX tinha um método de evangelização bastante ousado diante da resistência anticlerical, vindo principalmente de uma França afetada pela Revolução de 1789. Ele decidiu com coragem proclamar os dogmas da Imaculada Conceição e da infabilidade papal, na condução de uma igreja internamente desunida e externamente atacada por todos os lados. O Santo Padre escolhe um remédio de bravura: ser exageradamente católico, reforçar ainda mais a fé cristã, dando ênfase a Nossa Senhora e ao Papa. No entanto, a pequena Bernadette, que não sabia nem que a bela senhora que tinha visto na gruta era a Virgem Maria, muito menos sabia que o dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamada por Pio IX. Então, no dia 25 de março de 1858, festa da Anunciação de Nossa Senhora, apareceu-lhe e disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." Bernadette, que nunca tinha ouvido aquela expressão, saiu da gruta repetindo para si mesma aquela frase, para contá-la ao padre, que tinha pedido uma comprovação da veracidade das aparições. E o sacerdote ficou perplexo, pois conhecia aquela menina, que não tinha feito a primeira comunhão, e, portanto, não sabia o que era Imaculada Conceição. A partir desse momento, o crédito das aparições aumentou. A Santíssima Virgem acabava de confirmar o método pastoral de Pio IX. Contra os lobos que devoram o rebanho, a solução não é uma conversa tímida, é covarde, mas uma paulada na moleira. E são as palavras de Pio IX. A posição da Igreja Católica no dia 18 de janeiro de 1862, D. Lourenço, bispo de Tarbes, deu a declaração oficial, proclamando a posição da Igreja diante dos acontecimentos de Lourdes, inspirados pela comissão composta por sábios, doutores, experientes sacerdotes,
que questionaram a criança, estudaram os fatos, examinaram tudo e pesaram todas as provas. Chamamos também a ciência, estamos convencidos de que as aparições sobrenaturais e divinas. E, por consequência, o que Bernadette viu foi a Santíssima Virgem Maria. Nossas convicções são baseadas no depoimento de Bernadette, mas, sobretudo, sobre os fatos que têm acontecido, coisas que não pode ser outra coisa, senão uma intervenção divina. Milagres de Nossa Senhora de Lourdes. Tanto a população quanto a igreja desconfiaram de Bernadette e das crianças que viam Nossa Senhora de Lourdes. E esta resistência começou a ficar muito séria. Por isso, Nossa Senhora, numa de suas últimas aparições, disse a Bernadette que fosse à gruta em determinado dia e hora e começasse a cavar o chão com as próprias mãos. Bernadette obedeceu e no local onde ela cavou começou a brotar água e nunca mais parou. E era sabido que todos que ali era um lugar seco, onde jamais tivera fonte de água. Ao saber da água que brotou na gruta, o povo começou a ir até lá, em busca de cura. Então começaram a acontecer curas inexplicáveis entre o povo que se banhava nas águas da gruta de Lourdes. Curas de pessoas deficientes físicas, paraplégicos, enfermidades incuráveis, confirmadas por médicos e cientistas. As curas, aliás, nunca deixaram de acontecer em Lourdes até hoje, tanto que lá existe uma comissão de médicos pronta para avaliar e atestar se determinada cura foi ou não um milagre. No ano de 1876, foi edificada a Basílica de Lourdes, no local em que Maria havia aparecido, um local que recebe anualmente milhões de peregrinos do mundo inteiro. Hoje, esse santuário está em uma área com várias igrejas e outras instituições construídas em torno da gruta. Bernadette foi canonizada pelo Papa Pio XI, no dia 8 de dezembro do ano de 1933.